Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo pós-jogo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior. Já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante também e ajuda bastante aí na divulgação do canal. Termina o jogo, Vasco 1, Cuiabá 0. Finalmente o Vasco consegue aí, depois de 10 partidas sem vencer, né, o pior resultado na história do clube no Campeonato Brasileiro, né, o Vasco consegue estancar essa sequência péssima aí, sem vitórias, e consegue vencer o Cuiabá dentro do estádio da Portuguesa da Ilha, no Luso Brasileiro, e consegue mais 3 pontos aí nessa luta árdua contra o rebaixamento, chegando a 9 pontos, né? O jogo foi um jogo tecnicamente muito ruim de ambas os times, né? De ambos os times. O Vasco com extremas dificuldades, as dificuldades normais nas construções das jogadas, né? O time do Cuiabá é um time também frágil tecnicamente, mas é um time compactado defensivamente, com muito pouco espaço entre linhas, né, entre as linhas do Cuiabá, né, e isso causou extrema dificuldade para o Vasco. Tinha um jogador, o Cuiabá, quando estava com a posse de bola, né, eles vieram claramente numa estratégia de sair para o contra-ataque, se fechar e sair para o contra-ataque, conseguiram a maioria dos seus pontos no campeonato, né, jogando fora de casa, ou seja, estava com confiança para jogar fora de casa, vieram, né, com uma estratégia muito bem definida de sair, né, num contra-ataque. Né? Então, quando faziam isso, né, ia com um esquema 4-3-3, normal, meio campo com Augusto, Denilson e Sobral, e os 3 atacantes, Davidson, conhecido Davidson, o Wellington Silva, também conhecido, e o Jonathan Cafu pela direita, também conhecido. Só que na fase defensiva, né, o Cuiabá ele ia para um esquema 5-4-1 ou às vezes 4-1-4-1, dependendo da situação ali, né? Então fazia uma linha de 5 na segunda linha, recapitulando: primeira linha o goleiro, a segunda linha os 4 ou os 5 defensores, a terceira linha os 4 do meio campo, né? E a quarta linha o atacante Davidson. Então esse volante Augusto, acho que é Felipe Augusto, se eu não me engano, ele recuava para preencher a segunda linha do Cuiabá. Então o esquema tático do Cuiabá se transformava em 5-4-1 e ficava essa transição. Quando eles roubavam a bola, aí saía do 5-4-1 para o 4-1-4-1, ele ia adiantando, né? Tanto o Wellington Silva pela esquerda quanto o Jonathan Cafu pela direita descia e equilibrava a terceira linha, né? Que são os quatro do meio campo, e ficava só o Davidson no ataque. E aí causou extrema dificuldade para o Vasco. No primeiro tempo, o Alex Teixeira não foi bem, ficou encaixado na marcação, né? Como o time do Vasco tem uma série de defeitos, não tem movimentação sem a bola, não tem infiltração no espaço vazio, né? Dificuldade de jogar entre linhas do adversário, o Vasco optou pela bola longa para os extremos, mas os extremos do Vasco, seja o Figueiredo quanto o Gabriel Peck, sempre inferioridade numérica diante desse equilíbrio defensivo do time do Cuiabá. E o Vasco criou muito pouco, né? O Cuiabá também não criou tanto assim, porque é um time frágil também, tecnicamente, apesar de compactado defensivamente, mas é um time frágil tecnicamente. O campo também não ajudou muito, né? Eu já tive a oportunidade de jogar nesse campo da Portuguesa da Ilha, nas divisões de base, né? Então, é um campo que aparentemente você olhando de cima parece ser bom, mas em certos momentos ali, né, é um campo meio duro, então a bola fica viva, que nem a gente chama, quica um pouquinho, né? Isso ficou claramente demonstrado aí. E olha que eu joguei tem bastante tempo, mas hoje percebo que muito pouca coisa mudou, que o comportamento da bola era da mesma forma. Então fica difícil jogar dessa forma. Às vezes você se posiciona o corpo para dominar de uma forma, a bola quica e você tem que mudar rápido ali, né, para poder tentar dominar a bola, e já causa uma dificuldade maior, né? Então o campo não ajudou muito. Além disso, teve essas questões do comportamento do Cuiabá, né, e as deficiências do Vasco
e um jogo tecnicamente muito ruim, muito erro de tomada de decisão de ambos os lados, seja o Wellington Silva, né, que é conhecido pela velocidade, pela capacidade de 1 contra 1, né, no mano a mano ali, mas tomou algumas decisões erradas, quanto pelo lado do Vasco, principalmente o Marlon Gomes, né? O Marlon Gomes, ele rouba a bola, sai conduzindo a bola e no terço final do adversário sai o passe errado, não só ele, quanto o próprio Alex Teixeira, né, que saiu numa condição de contra-ataque também, chegou a olhar para o Ryan se apresentou sozinho, ele prende, e quando vai tocar, toca errado. Então isso aí existe uma série de questões que pode explicar isso, seja a pressão, o time pressionado, né? O campo também que a bola fica viva, como eu falei para vocês, ruim, né? E a questão da baixa qualidade técnica também, né? Nessa questão aí. O Vasco volta para o segundo tempo, né? Para continuar pressionando o Cuiabá. Em certos momentos deu a posse de bola para o Cuiabá, né? E baixou suas linhas justamente para você induzir o time adversário a sair lá de trás e, consequentemente, abrir um espaço, né, para, de repente, num contra-ataque, você ter mais espaço para poder construir as jogadas. E o Vasco começa a optar, principalmente com o Gabriel Peck, né, acelerando bastante, que é uma das possibilidades, fazer essa transição, você induz o adversário a sair lá de trás, para você afetar essa compactação defensiva, né? E consequentemente abrir um pouco mais de espaço entre linhas, você induz o adversário sai, você pressiona, rouba e sai rápido na transição ofensiva para justamente não dar tempo do adversário se recompactar defensivamente e tentar construir as jogadas. E o Vasco começou, né, através do Gabriel Peck, a fazer essa transição ofensiva, ou tentar fazer essa transição ofensiva de forma mais rápida, né? E começou a achar os espaços, muito mais por causa do Wellington Silva, que passou a não fazer a recomposição defensiva de forma satisfatória que ele fazia no primeiro tempo. Então os espaços começaram a aparecer pelo lado direito de ataque do Vasco, lado esquerdo de defesa do Cuiabá, né? Paralelo a isso, né, a falha na recomposição, na transição defensiva do Wellington Silva, o lateral esquerdo também passou a ter dificuldade na marcação e o Vasco começou a ter uma questão de movimentação melhor e começou a tentar, né, dominar o jogo, mas não foi aquele domínio absurdo. E nessas condições, né, o Vasco ultra pressionado, 10 rodadas sem vencer, eu acho que a última coisa que a gente pode esperar é performance. Inclusive, a gente já tinha falado isso em alguns vídeos aqui anteriores, né, de pós-jogos, né, que o Vasco precisava estancar essa sequência negativa, né, sem vitórias urgentemente. Geralmente, quando o time está pressionado, né, primeiro é não tomar o gol, porque o time é novo, é imaturo, né, é um time que está pressionado, frágil emocionalmente. Então, quando toma o gol e sai atrás do placar, dificilmente nessas situações reverte, porque o time simplesmente apaga, né? Então, para sair dessa situação, o Vasco precisava de concentração. Se lembra, para quem me acompanha mais tempo aqui, né? Acho que foi no pós-jogo contra o Internacional, que o Vasco tomou o gol com os 2 minutos, que eu falei naquela oportunidade. Precisava de concentração, né? Erro zero, não sair atrás do placar. Por uma bola, né, faz o gol e depois segura o resultado, né, de tudo quanto é maneira, para poder sair com a vitória e aliviar um pouco a pressão. Inclusive eu falei nos grupos de WhatsApp, né, eu falei isso, que o Vasco precisava não tomar o gol, né, continuar a fazer o que estava fazendo, né, ir tentando, buscando não tomar o gol, né, e jogar por uma bola. E foi o que aconteceu, né, num lance despretensioso até, o Figueiredo segue o pisão, né, o VAR aciona o juiz não tinha dado pênalti, o VAR aciona o juiz e fica claro que houve o pisão e com pênalti o Jair converteu, o Vasco sai na frente no placar e depois é aquilo, né, desespero total, né, com o objetivo de segurar o resultado, que aí mostra que o time é imaturo, porque você, nessas circunstâncias, você tem que manter a posse de bola e fazer o adversário correr atrás da bola, né? Fazer o adversário correr atrás da bola, enrolar, mas não é enrolar, rouba a bola e dá chutão e devolver a bola para o adversário voltar no abafa final com cruzamento para a área, não. Ó. O treinador do Cuiabá fez algumas modificações, colocou mais um atacante, então ficou Davidson e esse atacante pressionando a segunda linha do Vasco, né? Tirou os pontas
colocou outros jogadores mais abertos, com mais uns meias por dentro, para justamente girar essa bola rápido para as pontas, para efetuar os cruzamentos, né? E o Vasco tomou uma pressão, né, de forma desnecessária, mas é assim, mas o único jogador com capacidade de manter essa posse de bola e tentar dar uma tranquilidade é o Jair, que já estava cansado. O resto é tudo garoto da base, acelerando o tempo todo o jogo, e depois que o Vasco sai na frente, aí o Vasco ficou na base do chutão, salvo em alguns momentos que o Gabriel Peck tentou segurar a bola, recebeu falta, Ignaldo também recebeu falta, aí o jogo ficou um pouco mais tenso no final ali, cartões amarelos em sequência, mas foi um jogo que o enredo era esse mesmo, não tinha como esperar algo diferente disso, de desespero, de sufoco, diante da situação que o Vasco estava. O Vasco consegue a vitória, né? Aí vocês vão me perguntar, é para se empolgar? Agora vai? Agora é o restart para a recuperação? Eu acho que a gente tem que esperar mais um pouco, porque por mais que tenha acontecido a vitória, né, não houve uma mudança estrutural, né? Seja, né, na questão de uma melhora no volume de acertos de jogadas, seja no conserto de erros. Os erros continuaram os mesmos, né? As dificuldades são as mesmas, né? É claro que a gente torce para que o Vasco tenha uma semana tranquila, né? E essa vitória faça com que aumente um pouquinho a confiança do time. Mas, né, o elenco é frágil tecnicamente, mostrou claramente isso hoje, por mais que tenha vencido o jogo, né? Mas é um elenco frágil tecnicamente. Então não dá para esperar, pelo menos é difícil imaginar que o Vasco vai engatar uma sequência de vitórias aí para sair do Z4 para não voltar mais. É difícil, tá? É difícil. Claro que futebol é imprevisível, né? Mas pelo que a gente assistiu hoje, né, por mais que, repito, não dava para esperar performance diante dessa situação, né? Mas diante do que a gente assistiu hoje, é difícil imaginar que o Vasco vai engatar uma sequência de vitórias. Foi importante, vamos para o clássico contra o Botafogo, um time líder do campeonato, 7 pontos de vantagem, ganhou do Palmeiras lá dentro, um time já ajustado, pronto, passou pelas dificuldades no Carioca, que o Vasco está passando as dificuldades agora. Claro que são clubes diferentes, né, com estruturas diferentes, apesar que os dois são SAF, mas os processos ocorreram totalmente diferentes, né? Então tem diversas questões, né, que a gente não vai comentar aqui, a gente pode até deixar para um outro vídeo. No geral foi isso, vitória importantíssima, conseguimos estancar, né, a sequência péssima e a pior sequência da história do clube no Campeonato Brasileiro, mas não é para animar não, vamos manter os pés no chão. O Vasco ainda está com 9 pontos, a 3, né, do primeiro da zona de rebaixamento, e vai ter que buscar isso aí com esse elenco até a janela, né? Depois que a janela abrir, tem que esperar para ver o que vai chegar de reforço, né? Se vão chegar apostas, se vão chegar jogadores consolidados, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda, mas a vitória foi importante para dar um respiro, para dar uma aliviada na pressão, né? Principalmente desse elenco do Vasco, que é muito, muito jovem, né? Lá no início do ano, naquela fase de ratificação da SAF, né? Quando chega nessa fase de ratificação, né, qualquer coisa que a SAF faça, né, qualquer movimento que a SAF faça, ele é super valorizado porque precisa defender com os dentes. Isso geralmente acontece, esse tipo de situação, em ambientes fraturados. Nada diferente do que aconteceu em janeiro de 2021, no ambiente fraturado, onde tudo que o Salgado fazia, seus movimentos eram hipervalorizados, né? Então lá no início do ano, né, falavam apenas pulmões, não, fizemos a maior janela da história, né, gastamos 100 milhões, supostos 100 milhões, eu sempre gosto de falar assim, né, porque saiu mais uma notícia do Vasco devendo ao Náutico, né, pelo empréstimo do Cocão, se é verdade ou não, né, não se sabe, porque esse ambiente vascaíno, em termos de informações, é muito ruim. As fontes não tem, na minha humilde opinião, claro, respeito quem pensa diferente, as fontes não têm tanta credibilidade assim, né? Para vocês ver o Vasco hoje em campo, né, tendo gasto supostos 100 milhões, ver a quantidade de garoto da base hoje em campo. Ignaldo, Marlon Gomes, Rayan de 16 anos, né, entre outros, Galarza, enfim,
muitos jogadores da base, tanto dentro de campo quanto no banco, né? Então, isso prova que tem alguma coisa errada, mas aí é tema para outro vídeo também. O que importa é que o Vasco ganhou, conseguiu estancar essa sequência negativa, e agora vamos para o clássico com um pouquinho mais de confiança, e aí é aquilo, né? Clássico é clássico, por mais que os clubes estejam vivendo momentos totalmente diferentes, mas clássico, né? As coisas tendem a se igualar, e o Vasco vai ter que manter a mesma postura, concentração, erro zero, né? E jogar por uma bola também no clássico, né? O time do Botafogo, o time está confiante, provavelmente vai partir para cima do Vasco em busca da vitória, e o Vasco vai precisar manter a concentração, erro zero, e buscar a bola no contra-ataque, né? Um pênalti, uma bola de uma jogada de bola parada, enfim, vai precisar sair à frente do placar, que nem foi hoje. Sai à frente do placar, né? E depois segura o resultado, mas não dessa forma, dando chutão o tempo todo, sem manter a posse de bola. Tem que manter a posse de bola e fazer o adversário correr. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!